Um CEO milionário levou seu filho autista para um encontro às cegas. Apenas uma pobre garota passou no teste e conquistou seu coração. Antes de começar a história, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não esqueça de avaliar a história de 0 a 10. Aproveitem a história, pessoal. Peter Griffin caminhou em direção à entrada do restaurante mais sofisticado de Boston. Ao seu lado estava Josh, seu filho de 9 anos, com cabelos castanhos bagunçados, fones de ouvido grandes e um cubo mágico girando sem parar entre seus dedos. Josh não falava muito com estranhos. Na verdade, ele quase não falou. Mas quando fazia, era direto, preciso e quase sempre surpreendente. Peter suspirou. Lembra do plano, filho? Você só precisa ficar por aqui. Se não gostar dela, a gente se levanta e vai embora. Josh deu um pequeno aceno sem tirar os olhos do cubo. Se ela mentir, eu vou perceber, disse ele calmamente. Peter quase sorriu. Era a verdade. Josh tinha uma habilidade incrível para identificar padrões na linguagem, no comportamento e na lógica. Como ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade, os terapeutas o chamavam de hiperlógico. Em outras palavras, não é bom para encontros às cegas. Eles atravessaram a elegante sala de jantar e foram conduzidos a uma mesa reservada no fundo. Peter olhou ao redor com um tédio quase automático. Ele teve 7 encontros nos últimos 2 meses, todos arranjados pela irmã, preocupada com sua vida solitária. Nenhuma das mulheres ficou 5 minutos com Josh sem trocar olhares de pena ou pânico. Alguns nem tentaram esconder. 8 minutos, Josh murmurou, girando o cubo. O quê? Peter levantou uma sobrancelha. Foi esse o tempo médio que eles duraram antes de mentir, fingir ou querer ir embora. Peter deu uma risadinha. Talvez eles quebrem o recorde hoje. Mas antes que ele pudesse terminar a frase, a porta do restaurante se abriu abruptamente. Mary Collins apareceu em meio ao cenário luxuoso como um tornado em um jardim de porcelana. Ela carregava uma bolsa grande demais para a ocasião, usava uma blusa amarela de manga curta com estampa de abacaxi, bem casual, e seu cabelo estava preso em um coque bagunçado, preso com um lápis. Ops, desculpe, ela disse, tropeçando no cadarço e deixando cair o cardápio da mesa ao lado. O garçom tentou ajudar, mas ela sorriu, pegou os papéis e disse em voz alta: Relaxa, campeão. Não é a primeira vez que causo uma cena, e não será a última. Alguns convidados franziram a testa. Outros tentaram fingir que não viram. Peter apenas olhou, congelado. Mas Josh. Josh parou de girar o cubo mágico. Mary caminhou até a mesa deles como se não tivesse acabado de derrubar metade do restaurante. Quando ela chegou lá, ela olhou primeiro para Josh. Ela sorriu, agachou-se na altura dele e disse: Oi, você deve ser o juiz hoje à noite, certo? Você parece mais o chefe do que aparenta. Josh olhou para ela por 3 segundos. Qual é o valor de π ao quadrado? Ele perguntou. Peter engasgou com a água. Mary piscou. Depende. Você quer a resposta exata ou uma aproximação? Porque se for uma aproximação, eu diria 9,869. Mas se você quiser todos os algarismos, me dê uns 20 minutos e uma calculadora. Josh sorriu. Peter ficou sem palavras. Maria se endireitou e olhou para Pedro como se nada tivesse acontecido. Você deve ser o Peter. Desculpe o atraso. Metade do metrô parou por causa de um pombo corajoso. E sim, eu peguei o metrô porque meu vagão se chama Meus Pés, e eles ainda estão parcelados. Peter piscou. Você é diferente. Já ouvi isso antes, mas prometo que não vou morder, a menos que o pãozinho seja realmente bom. Ela pegou um da cesta e mordeu sem cerimônia. Josh estava girando o cubo mais rápido agora. Os olhos dele, antes atrás de uma parede invisível, estavam fixos nela. Você é honesto, ele disse claramente. Sim, mas se você me contar um segredo, prometo guardá-lo e fingir que nunca ouvi. Josh se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Os olhos de Mary se arregalaram, então ela sorriu. Adorei esse segredo. É o melhor que já me contaram hoje. Pedro tentou entender o que estava acontecendo. Ele estava acostumado a controlar tudo, desde negociações de ações até fusões empresariais, mas agora se sentia desequilibrado, como se estivesse dentro de um daqueles filmes românticos que sua irmã insistia em assistir nas noites de sexta-feira. Exceto que neste caso, o roteiro era impossível de prever.
Posso pedir batatas fritas? Perguntou Mary, ainda segurando o cardápio fechado. Peter hesitou. Isso não está exatamente no cardápio. Perfeito. Adoro desafiar cardápios. Ela piscou. Peter recostou-se na cadeira. Josh parou de girar o cubo. Mary conversou com o garçom como se o conhecesse há anos. Ela brincou sobre os nomes complicados dos pratos e perguntou se poderia dar uma olhada na cozinha mais tarde. Quando o garçom disse não, ela respondeu, ok, tudo bem, mas só porque estou de salto hoje. Josh riu, uma risada leve, curta, mas genuína. Peter virou-se lentamente para o filho, surpreso. Você riu? Josh assentiu. Ela não tem medo de mim e não sente pena. Ela só fala. Pedro olhou para Maria. Agora ela estava tentando equilibrar uma colher na ponta do nariz. Não era o que ele esperava. Não era o que ele queria, mas estranhamente, era exatamente o que ele precisava. O jantar ocorreu de uma forma que Peter nunca imaginou ser possível. Mary não perguntou sobre sua empresa, não mencionou sua fortuna e, pelo amor de tudo que é sagrado, não disse nada como deve ser difícil criar um filho sozinha. Em vez disso, ela comeu com apetite, brincou sobre a decoração excessivamente dourada do restaurante e tratou Peter como se ele fosse uma pessoa normal. Sério, quem decidiu que 15 garfos diferentes era uma boa ideia? Ela disse, segurando um dos utensílios menores. Tipo, o que acontece se eu usar o garfo de salada para comer sobremesa? A polícia dos utensílios vem atrás de mim? Peter tentou manter a compostura, mas os cantos de sua boca continuavam se erguendo. Tecnicamente, é uma questão de etiqueta social. Ah, entendi. Mary pegou o garfo de sobremesa e cortou um pedaço de salada. Pronto, agora sou um rebelde culinário. Josh, você é minha testemunha. Josh observava tudo com uma intensidade que Peter reconhecia. Era o mesmo olhar que o menino tinha ao resolver um cubo mágico particularmente difícil. Focado, analítico, mas interessado. Mary, Josh disse de repente, impedindo-a de brincar com os garfos. Por que a eletricidade faz barulho quando passa pelos fios? Peter quase engasgou. Josh nunca fazia perguntas casuais a estranhos. Na verdade, Josh quase nunca fazia perguntas a ninguém, exceto a ele. Mary não demonstrou surpresa nem aquele sorriso forçado que a maioria dos adultos dá quando as crianças perguntam algo fofo. Em vez disso, ela apoiou o queixo na mão e pensou seriamente na questão. Bem, tecnicamente, a eletricidade em si não faz barulho. O que você ouve é o ar ao redor dos fios esquentando e se expandindo rapidamente. É como quando você estoura pipoca no micro-ondas. O calor faz os grãos saltarem e fazerem barulho. Josh inclinou a cabeça. Mas e quando os fios fazem aquele zumbido? Ah, esse é diferente. Mary ficou animada, acenando com o garfo de sobremesa. Isso acontece porque a corrente alternada fazendo os fios vibrarem 50 ou 60 vezes por segundo. É como uma guitarra elétrica muito, muito sem graça. Peter olhou para ela, fascinado. Não apenas porque a resposta estava correta, ele sabia disso, mas por causa da maneira como ela a explicou. Sem condescendência, sem simplificações excessivas, mas também sem jargões que Josh não entenderia. Você estudou engenharia? Perguntou Peter. Mary deu de ombros como se não fosse grande coisa. Estudei um pouco de tudo. Sou o tipo de pessoa que lê manuais de micro-ondas por diversão. Ela se virou para Josh novamente. Quer ouvir uma coisa legal? Se você colocar um cubo mágico perto de um alto-falante tocando música, as vibrações sonoras podem afetar levemente o movimento das peças, como um cubo mágico dançante. Os olhos de Josh brilharam. Sério? Totalmente. Claro, é preciso ter ouvidos muito, muito aguçados para notar a diferença, mas acontece. Josh tirou o cubo do bolso imediatamente e começou a girá-lo perto do ouvido, prestando muita atenção aos sons quase imperceptíveis que as peças faziam enquanto se moviam. Pedro observou a cena com algo parecido com espanto. Sua ex-esposa, Sarah, tinha sido maravilhosa com Josh, mas até ela precisava de tempo para se acostumar com as peculiaridades do garoto. A maioria das pessoas se sentia desconfortável com as perguntas diretas de Josh ou tentava responder vagamente para não confundir a criança. Mary, por outro lado, parecia genuinamente interessada, como se conversar com uma criança de 9 anos sobre física fosse a coisa mais natural do mundo. Josh, disse Peter gentilmente, termine de comer antes que sua comida esfrie. Ele está bem, interrompeu Mary.
Deixe-o explorar. A comida esquenta de novo, mais curiosidade, e isso é raro. E foi nesse momento que Pedro percebeu algo que o deixou profundamente inquieto. Mary não estava tentando impressioná-lo através de Josh. Ela estava realmente falando com o garoto. A diferença era sutil, mas para alguém que passou os últimos 2 anos sendo bombardeado por mulheres que fingiam estar interessadas em seu filho para impressionar o pai, a diferença era gritante. O jantar continuou nesse ritmo. Mary contou histórias hilárias sobre empregos anteriores, desde ser balconista em uma loja de ferragens, onde teve que explicar a um cliente que parafusos não têm gênero, até trabalhar em um restaurante onde o dono insistiu que ela memorizasse 50 molhos diferentes para hambúrguer. E o cara ficou tipo, não é o molho especial número 7. É o molho especial número 7, imitou Mary com uma voz grave e dramática, como se o destino da humanidade dependesse de eu memorizar a diferença entre mostarda com mel e mostarda com mel artesanal. Josh riu novamente. Peter percebeu que o som estava se tornando menos raro, menos hesitante. Quando a sobremesa chegou, um tiramisu exageradamente sofisticado que provavelmente custou mais do que Mary fazia em um dia, ela olhou para ele com ceticismo. Parece mais uma escultura do que comida. Tenho medo de tocar e quebrar algo importante. Pode comer, Peter garantiu. É só tiramisu. Só tiramisu, ele disse. Mary balançou a cabeça em direção a Josh. Seu pai está um pouco fora da realidade, não é? Josh pensou seriamente. Às vezes, mas ele tenta. Peter não sabia se deveria se sentir ofendido ou tocado pela brutal honestidade deles. Mary pegou uma colherada grande de sobremesa e fez uma careta exagerada e dramática. Ok, eu admito. Esta é oficialmente a melhor coisa que já comi na vida. Ela se inclinou na direção de Josh como se fosse compartilhar um segredo. Mas não conte para o meu pãozinho da padaria da esquina. Ele fica com ciúmes. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Peter esperava o ritual de sempre, em a troca de números de telefone, a sugestão de que deveríamos nos ver de novo, o sorriso esperançoso que significava que ela estava esperando que ele desse o primeiro passo. Em vez disso, Mary se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e disse, bem, foi um prazer conhecer vocês dois. Josh, continue curioso. Peter. Ela hesitou por um instante, como se fosse dizer algo importante, depois sorriu. Obrigada pelo jantar. Foi muito melhor do que eu esperava, considerando que eu não esperava nada demais. E assim, sem mais nem menos, ela foi embora. Peter ficou parado, observando-a caminhar em direção à porta com a mesma energia desorganizada que ela tinha quando chegou. Ela parou para agradecer ao garçom, brincou com o porteiro e desapareceu na movimentada rua de Boston. Algo estranho aconteceu no peito de Peter. Um sentimento que ele não sentia há tanto tempo que quase se esqueceu de como reconhecê-lo. Curiosidade genuína. Não o tipo de curiosidade que ele sentia sobre relatórios financeiros ou estratégias de mercado. Era algo mais humano. Pai, disse Josh, ainda girando o cubo mágico. Sim. Ela não tentou impressionar você. Peter se virou para o filho. O que você quer dizer? Josh olhou para ele com aqueles olhos que viam padrões onde outros viam apenas caos. Todos os outros sempre faziam coisas para fazer você pensar que eram importantes, perguntavam sobre dinheiro, diziam que eu era especial de um jeito estranho, ou tentavam parecer mais inteligentes do que realmente eram. Ele parou de girar o cubo. Ela apenas ouviu e falou como se fôssemos normais. No caminho para casa, no silêncio do carro de luxo que os mantinha separados do mundo exterior, Peter não conseguia tirar Mary da cabeça. Havia algo nela que desafiava todas as suas expectativas. Ela não se encaixava em nenhuma categoria que ele conhecia. Não tão elegante quanto as mulheres de seu círculo social, mas também não era tão facilmente impressionável quanto ele imaginava. Ela era inteligente sem ser pretensiosa, engraçada sem se esforçar demais, honesta sem ser dura. E pela primeira vez em muito tempo, Peter Griffin, um homem que controlava impérios empresariais e movimentava milhões com um telefonema, se viu completamente fora de controle. Naquela noite, deitado na cama king size de seu apartamento com vista para o porto de Boston, Peter ficou acordado, não por causa do estresse do trabalho ou de preocupações financeiras, mas por causa de uma mulher que usou o garfo errado e fez seu filho rir. E isso o incomodava da melhor maneira possível. Peter Griffin não era o tipo de homem que aparecia em cafés nas manhãs de sábado. Na verdade, Peter Griffin nem sabia onde ficavam os cafés. Sua rotina matinal era café preparado pela governanta, o Wall Street Journal perfeitamente dobrado e uma agenda organizada por sua secretária com precisão militar. Mas lá estava ele,
parado em frente ao Bench de Dreams, um pequeno e aconchegante café no North End de Boston, com as mãos nos bolsos e uma expressão que oscilava entre a determinação e o pânico total. Josh estava com a tia Catherine para uma sessão especial de cubo mágico com outras crianças no espectro do autismo, algo que Peter geralmente supervisionava pessoalmente. Mas naquela manhã, ele mentiu, disse que tinha uma reunião urgente e deixou o filho aos cuidados da irmã. A verdade? Ele havia passado 3 dias pensando em Mary Collins, e isso era inaceitável. Peter abriu a porta do café, fazendo um sino tocar a moda antiga. O lugar era completamente oposto de qualquer lugar que ele costumava frequentar, com paredes de tijolos aparentes, uma mistura de cadeiras desencontradas, pinturas de artistas locais penduradas com pouca ordem e um cheiro de café que parecia ter personalidade própria. E lá estava ela. Mary usava um avental verde sobre uma camiseta que dizia, em cafeína, porque dormir é para os fracos, e tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo que desafiava qualquer tipo de lógica estrutural. Ela estava atrás do balcão, explicando pacientemente a uma senhora idosa a diferença entre um cappuccino e um macchiato, usando gestos que mais pareciam uma rotina de dança selvagem. E um macchiato é como um cappuccino que foi à academia e ficou mais forte, disse ela, flexionando os braços de brincadeira. A senhora riu e escolheu o cappuccino. Foi quando Maria olhou para a porta e viu Pedro. Por uma fração de segundo, seus olhos se arregalaram com genuína surpresa. Então, como se você pudesse ver as engrenagens girando em sua mente, sua expressão mudou para algo entre diversão e provocação. Ela terminou de ajudar a moça, entregou o café com um sorriso caloroso e então se virou para Peter com um olhar completamente neutro. Posso ajudá-lo? Ela perguntou, como se nunca o tivesse visto antes. Peter piscou. Mary, sou eu, Peter, do jantar de quinta-feira. Ela fingiu pensar, batendo os dedos no balcão. Peter, não me lembro. Você é cliente regular? Porque juro que me lembraria de alguém que parecesse ter saído de uma revista de negócios. Ele ficou ali, sem saber se ela estava falando sério ou não. Mary manteve uma cara séria por exatamente 5 segundos antes de cair na gargalhada. Calma, senhor sério. Estou só brincando. Ela se apoiou no balcão com um sorriso travesso. Mas, falando nisso, o que você está fazendo aqui? Quer um café? Ou só veio para estragar meu turno? Peter sentiu algo que raramente experimentava e estava sendo provocado. E, estranhamente, ele gostou. Eu queria café, ele mentiu descaradamente. Mentiroso, disse Mary sem hesitar. Você parece o tipo de cara que toma café que custa mais do que meu salário semanal e vem em xícaras que precisam de manual de instruções. Ela gesticulou para o menu escrito à mão no quadro atrás dela. Aqui, temos café forte, café mais forte e café que te fará ver o futuro. Qual será? Peter olhou o cardápio e percebeu que realmente não tinha a mínima ideia de como pedir um café em um lugar normal. O que você recomenda? Depende. Você sabe pedir comida sozinha ou precisa ligar para sua secretária? A provocação acertou em cheio. Peter sentiu as bochechas esquentarem um pouco. Posso pedir comida sozinho, obrigado. Prove. Mary cruzou os braços, claramente se divertindo. Peça algo do menu sem usar palavras como eu gostaria, seria possível ou se não for muito incômodo, ponto. Peter olhou para ela. Já fazia anos que alguém não o desafiava daquele jeito. Anos desde que alguém tratou Peter Griffin como qualquer outra pessoa, alguém que poderia ser provocado, testado e brincado. Café forte, ele disse, tentando parecer casual. E aquela coisa ali. Ele apontou para um muffin de mirtilo na vitrine. Aquela coisa? Mary fingiu estar chocada. Senhor, este é um muffin artesanal de mirtilo com cobertura de açúcar cristal e essência de baunilha. Tem nome e sobrenome. Ok. Peter riu sem querer. Um muffin artesanal de mirtilo com cobertura de açúcar cristal e essência de baunilha. Melhor. Mary se virou para fazer o café. Pelo menos agora você tratou o bolinho com o respeito que ele merece. Enquanto ela trabalhava, Peter observava seus movimentos. Havia algo hipnótico na maneira como Mary se movia pelo pequeno espaço atrás do balcão, ineficiente, mas relaxada. Ela cumprimentava a cada cliente pelo nome, sabia suas preferências e fazia piadas que arrancavam sorrisos genuínos. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou Peter, pegando a xícara fumegante. Fins de semana por cerca de 2 anos, Mary se apoiou novamente no balcão. Durante a semana, trabalho em um escritório de contabilidade.
Nada glamouroso, mas paga as contas. Ela gesticulou ao redor do café. E aqui, é meio que uma terapia. Eu gosto de pessoas. Pelo menos da maioria delas. Peter provou o café e teve que admitir que era delicioso, forte, encorpado, com um sabor que realmente tinha personalidade. Isso é bom, disse ele, genuinamente surpreso. Claro que sim. Eu que fiz. Mary piscou. Você parece chocado. O que esperava? Água suja? Não, é só que, Peter parou, percebendo que qualquer coisa que lhe dissesse soaria condescendente. Ah, entendi, disse Mary, balançando a cabeça com um sorriso irônico. Você fica surpreso que uma pessoa normal como eu realmente saiba fazer café de verdade, e não apenas uma garçonete bonitinha servindo bebidas ruins com um sorriso falso. Não foi isso que eu quis dizer. Sim, é. Mas Mary não pareceu ofendida, apenas divertida. Relaxa, Peter. Eu não sou frágil, e você não é o primeiro cara rico a aparecer aqui achando que encontrou uma joia escondida entre as pessoas comuns. Peter sentiu como se tivesse levado um tapa na cara, um tapa necessário. Você tem razão, admitiu ele. Foi exatamente o que pensei, e foi burrice da minha parte. Mary piscou, claramente não esperando tamanha honestidade. Certo. Pontos por assumir a responsabilidade em vez de dar desculpas. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas não foi desconfortável. Era mais como se eles estivessem repensando um ao outro. Então, por que você realmente veio aqui? Mary finalmente perguntou. Pedro hesitou. A verdade é que ele não tinha uma resposta racional. Ele passou 3 dias tentando tirar Mary da cabeça e falhou miseravelmente. Ele pensou em como ela fazia Josh rir, como ela não tentava impressioná-lo, como ela tratava os dois como pessoas normais. Não sei, disse ele honestamente. Acho que queria te entender melhor. Entendeu o quê? Mary inclinou a cabeça. Eu não sou tão complicada assim. Trabalho, pago contas, assisto a séries ruins na Netflix, como pizza fria no café da manhã. Mistério resolvido. Peter sorriu. Posso te dar uma carona para casa quando seu turno acabar? Posso pegar o metrô. Obrigada. Eu sei que você pode, mas ainda posso te dar uma carona? Maria observou por um longo momento. Por quê? Porque eu gostaria de conversar mais com você. Sobre qualquer coisa. Sobre como você sabe tanto de física. Por que você tem 2 empregos? Por que você não tentou me impressionar no jantar? Sobre tudo. Mary mordeu o lábio inferior, pensando. Meu turno termina em 1 hora. Eu espero. Você vai ficar aqui tomando café e me encarando como um perseguidor bem vestido se me deixar. Mary riu. Tá, mas você vai ter que me aturar trabalhando. E já aviso, eu sou muito mais engraçada com os outros clientes do que com você. Peter sentou-se em uma pequena mesa no canto e passou a hora seguinte observando Mary trabalhar. Ela não mentiu. Ela era engraçada, afetuosa e natural com todos. Mas Peter percebeu algo mais, ela realmente se importava com as pessoas. Ela lembrava de nomes, perguntava sobre crianças e animais de estimação, ouvia reclamações de trabalho com genuína paciência. Quando seu turno finalmente terminou, Mary saiu de trás do balcão e tirou o avental. Tudo bem, senhor Paciência, vamos lá. No carro, um BMW discreto que Peter havia escolhido em vez de uma limusine, Mary deu instruções sobre como chegar a um bairro que Peter nunca havia visitado. Ruas mais estreitas, prédios antigos, a vida acontecendo nas calçadas. Aqui, ela disse quando chegaram em frente a um prédio de apartamentos de 3 andares. Peter olhou para cima. O prédio era antigo, mas bem conservado. Havia vasos de flores nos parapeitos das janelas, varais se estendendo entre os prédios e sons de vida vindos das janelas abertas. Obrigada pela carona, disse Mary, já com a mão na maçaneta da porta. Maria, chamou Pedro antes que ela saísse. Sim. Posso. Posso te ver de novo? Mary sorriu, e dessa vez não houve provocação, apenas algo suave e genuíno. Você sabe onde me encontrar nos fins de semana. Ela saiu do carro e caminhou em direção à porta do prédio. Peter a observou subir os degraus e acenar antes de desaparecer lá dentro. Ele ficou ali por alguns minutos, olhando para o prédio.
Através das janelas abertas, ele podia ver pequenos vislumbres da vida em uma família jantando, uma mulher regando plantas, crianças brincando. Era simples, real, completamente diferente do mundo de vidro e aço em que Peter vivia. E pela primeira vez em anos, ele se perguntou se talvez houvesse algo valioso naquela simplicidade. Peter ficou olhando para o telefone em sua mesa por 15 minutos antes de finalmente discar o número. Ele conseguiu o número de Mary no café, uma conversa casual com o gerente sobre um cliente que deixou algo para trás no sábado. O telefone tocou 3 vezes antes que ela atendesse. Olá, Maria. Aqui está a continuação da história, pontuada e formatada em parágrafos curtos, sem pular nenhuma linha, conforme solicitado. Também incluía as seções de comentários sobre a cidade e avaliação da história para manter a consistência com o formato anterior. De qual cidade você está assistindo? Compartilhe nos comentários abaixo. É o Peter. Uma pausa. Então, naquele tom brincalhão que ele começava a associar a ela, Peter Griffin, CEO bilionário, está me ligando. Nossa, devo estar encrencado. O que foi? Esqueci de pagar o café? Peter riu sem querer. Na verdade, eu queria te convidar. O Josh tem uma feira de ciências amanhã à noite. Nós, gostaríamos que você viesse. Josh me pediu especificamente para vir. Bem, Peter hesitou, ele perguntou se você viria. E quando eu disse que não tinha certeza, ele disse que eu deveria perguntar. Ah, entendi. Então, foi ideia do Josh. Era meu também, acrescentou Peter rapidamente. Gostaria que você viesse. Houve um silêncio do outro lado da linha, e Peter se perguntou se havia sido muito direto. Que horas? Mary finalmente perguntou. 7 horas, posso ir te buscar? Não precisa. Vou dar um jeito de chegar lá. Qual é o endereço? Peter deu a ela o endereço da Brooklyn Academy, tentando não demonstrar alívio na voz. Mary. Sim. Obrigado por dizer sim. Não me agradeça ainda. Você não sabe como eu me comporto em eventos da escola. Eu poderia ser um desastre total. Na noite seguinte, o ginásio da Brooklyn Academy foi transformado em uma feira de ciências. Projetos coloridos preenchiam mesas dispostas em fileiras organizadas, cada uma acompanhada por uma criança orgulhosa e nervosa, pronta para explicar meses de trabalho duro. Peter chegou cedo com Josh, que carregava cuidadosamente uma caixa contendo seu projeto, um sistema complexo de cubos mágicos modificados que ele havia desenvolvido para criar padrões lógicos. Ela realmente vem? Josh perguntou pela terceira vez enquanto eles montavam a exposição. Ela disse que sim, respondeu Peter, olhando para o relógio. Ótimo. Quero que ela veja o que eu fiz. Peter observou seu filho organizar cada parte do projeto meticulosamente. Josh raramente demonstrava qualquer ansiedade em impressionar alguém. Mas hoje foi diferente. Havia uma energia esperançosa nele. Peter reconheceu, bem, a mesma energia que o próprio Peter sentia quando Mary estava por perto. Às 7h15, Peter viu Mary caminhando pela academia. Ela usava uma saia azul marinho e uma blusa branca simples. Mas havia algo na maneira como ela se movia, confiante, curiosa, genuinamente interessada no que via, que a fazia se destacar. Mary. Josh acenou entusiasticamente. Ela se aproximou com um sorriso brilhante e um saco de papel nas mãos. Josh, você está tão elegante. Ela se agachou para ficar na altura dele. E esse deve ser o projeto misterioso em que você está trabalhando. Josh praticamente sorriu de orgulho. É um sistema de lógica combinacional que usa cubos mágicos como interface. Quer ver como funciona? Eu realmente quero. Peter observou Mary se inclinar sobre o projeto com atenção genuína. Suas perguntas eram inteligentes e específicas. Ela realmente entendeu o que Josh havia criado. Então, você desenvolveu uma maneira de programar padrões usando combinações de cores? Ela perguntou, examinando os cubos modificados. Exatamente. Cada sequência representa um comando diferente. É como código binário, mas com 6 variáveis em vez de 2. Josh, isso é brilhante, disse Mary. E Peter percebeu que ela não estava apenas sendo educada. Você criou uma linguagem de programação completamente nova. O evento ocorreu naturalmente. Mary andava pelo ginásio como se estivesse ali, conversando com outras crianças sobre vulcões de bicarbonato de sódio e modelos do sistema solar.
Com os pais, ela se sentia igualmente confortável, nem intimidada pelo dinheiro óbvio que alguns tinham, nem tentando impressionar ninguém. Peter observou-a interagir com Margaret Whitmore, esposa de um senador famoso, e percebeu como Mary conseguia ser respeitosa sem ser submissa, interessada sem ser falsa. Seu filho é excepcional, disse Margaret a Peter enquanto Mary se afastava para ajudar uma garotinha com seu projeto sobre plantas carnívoras. E Maria é revigorante. Peter assentiu, observando Mary transformar um projeto sobre plantas carnívoras em uma apresentação hilária que atraiu crianças e adultos. As plantas são basicamente detetives vegetais, explicou Mary com seriedade teatral. Eles montaram armadilhas, esperaram pacientemente e então, surpresa, o jantar foi servido. A menina riu, os adultos sorriram e o projeto se tornou uma das atrações mais populares da feira. À medida que a multidão começou a diminuir e Josh estava ocupado explicando detalhes técnicos para um grupo de professores impressionados, Peter e Mary se viram relativamente sozinhos perto das arquibancadas do ginásio. Josh é um sucesso total, disse Mary, observando seus gestos animados. Ele nasceu para isso. Ele gosta de você, disse Peter. E isso não é comum. Mary se virou para ele. Por que você fala como se fosse difícil gostar do Josh? Ele é um garoto incrível que vê o mundo de uma maneira única. Isso deveria ser celebrado. Pedro hesitou. Havia algo na franqueza de Mary que o fazia querer ser igualmente honesto. A maioria das pessoas não entende isso. Acham que o Josh é um desafio, ou sentem pena dele, ou pense que você é uma heroína por criá-lo sozinha, Mary concluiu com ironia. Como você sabia? Porque eu já estive do outro lado dessa equação. Peter franziu a testa, confuso. Mary ficou quieta por um momento, observando as luzes suaves do ginásio refletidas nas arquibancadas vazias. Eu era estudante de engenharia no MIT, ela disse finalmente, com a voz mais suave do que o normal. Segundo ano, bolsa integral, notas máximas. Fiz um estágio de pesquisa em robótica médica e tinha grandes planos para revolucionar as próteses para crianças. Peter olhou para ela, absorvendo tudo. O que aconteceu? Minha mãe ficou doente. Alzheimer de início precoce. Mary deu um sorriso triste. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos, então éramos só nós dois. No começo, era uma pequena usurpação, os nomes dos vizinhos, mas depois ela começou a se perder, deixando o fogão ligado, sem me reconhecer. Algumas manhãs. Peter sentiu seu coração apertar. Tentei conciliar a escola com os cuidados com os filhos, mas Mary balançou a cabeça. Ela precisava de cuidados constantes, e eu não tinha condições de pagar por ajuda, então desisti de tudo. Escola, estágio, namorado, sonhos, tudo. Por quanto tempo? 4 anos. Até ela falecer. Mary olhou para as mãos. Quando terminou, eu tinha 26 anos. Sem diploma, sem experiência profissional, nada. 4 anos atrasada em uma área que muda a cada 6 meses. Peter olhou para Mary como se a estivesse vendo pela primeira vez, como se a estivesse vendo de verdade. Não apenas a mulher engraçada que o provocava, mas alguém que havia desistido de tudo pela família. Você nunca pensou em voltar? Todos os dias, disse Mary. Mas voltar significava recomeçar, e recomeçar significava não ter dinheiro para viver enquanto estudava. É um beco sem saída. Maria e Peter se aproximou sem pensar. Não. Ela o interrompeu, percebendo a pena em seu tom. Não quero a sua compaixão. Fiz o que tinha que fazer. Não me arrependo. Só às vezes me pergunto quem eu seria se tivesse tido escolha. Peter olhou para ela, vendo camadas de força e vulnerabilidade que ele não havia notado antes. Você é extraordinária, disse ele, as palavras saindo sem pensar. Maria pareceu surpresa. Não estou. Sim, você é. Você abriu mão dos seus sonhos pela sua mãe. Você vê o Josh como ele realmente é. Você trata as pessoas como pessoas, não como status social. Você é. Peter se inclinou para beijá-la. Mary colocou a mão no peito dele, parando-o gentilmente. Peter, não. Por quê? Maria o estudou com olhos que pareciam ver através de máscaras. Por que você está acostumado com as pessoas aceitando qualquer coisa que você ofereça, quando e como você oferecer? Sua voz era gentil, mas firme. Eu não sou assim.
Se isso for acontecer, será quando nós dois soubermos exatamente o que estamos fazendo. Peter deu um passo para trás, respeitando o espaço dela. Você tem razão. Normalmente sou, disse Mary com um pequeno sorriso. Quando foram buscar Josh, o encontraram guardando cuidadosamente seu projeto, com uma medalha brilhante de primeiro lugar pendurada no pescoço. Mary, eu ganhei. Josh correu até ela, radiante. Claro que sim. Você é um gênio. No estacionamento, Josh se aproximou de Mary segurando algo. Fiz isso para você, disse ele, entregando a ela um cubo mágico modificado com um bilhete dobrado e colado em um dos lados. Mary desdobrou o bilhete e leu em voz alta: Você é diferente. Isso é bom. Ela olhou para Josh, com os olhos brilhando. Josh, este é o presente mais especial que já recebi. Josh sorriu, um daqueles sorrisos raros que iluminavam todo o seu rosto. Quando você resolver isso, entenderá por que é importante para nós. Mary abraçou Josh rapidamente, guardando o cubo como se fosse precioso. Peter os observou, sentindo algo mudar bem no fundo. Pela primeira vez, ele questionou se controlar tudo era realmente tão importante quanto ele pensava. Na segunda-feira após a feira de ciências, Mary estava organizando livros devolvidos na biblioteca pública de Boston quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Com licença, você poderia me dizer onde fica a seção de culinária? Mary se virou lentamente e encontrou Peter Griffin parado entre as prateleiras com uma expressão que tentava parecer casual, mas falhava miseravelmente. Deixe-me adivinhar, ela disse, colocando a mão no quadril. Você acordou hoje com uma vontade inexplicável de aprender a cozinhar e, por pura coincidência, escolheu exatamente a biblioteca onde eu trabalho durante a semana. Peter corou levemente. Preciso mesmo aprender a cozinhar. Josh está cansado de comida para a viagem. Uhul. Mary não acreditou, mas havia algo engraçado naquela tentativa desajeitada. E você não poderia simplesmente comprar um livro de receitas em uma livraria por quê? Porque eu queria ver você. A honestidade desarmou Mary completamente. Ela esperava que ele inventasse mais desculpas e não admitisse tão diretamente. Bem, pelo menos você é honesto quando encurralado, ela disse, apontando em uma direção. A seção de culinária fica ali. Os livros para iniciantes ficam na prateleira de baixo. Peter a seguiu, mas em vez de pegar um livro, ele apenas observou Mary trabalhar. Ela organizava, carimbava, ajudava as pessoas a encontrar o que precisavam, tudo com uma eficiência natural que ele achava quase hipnótica. Você não vai escolher um livro? Perguntou Mary sem olhar para ele. Estou avaliando minhas opções. Você está me encarando. Há uma diferença. Peter riu baixinho. Havia algo libertador em ser chamado tão diretamente por alguém que não tinha medo dele. Na quarta-feira, Peter apareceu no café durante o turno de Mary, usando a desculpa de estar no bairro para uma reunião. Que reunião? Perguntou Mary, preparando o café antes mesmo que ele fizesse o pedido. Uma reunião importante. Com quem? Com pessoas importantes. Mary parou de mexer o café e olhou para ele. Peter Griffin, você é um péssimo mentiroso. Eu sei, admitiu ele, aceitando a derrota. Só queria te ver de novo. Você poderia ter dito isso em vez de inventar reuniões falsas. Eu direi isso na próxima vez. Haverá uma próxima vez? Peter olhou para ela por um instante. Espero que sim. Na sexta-feira, Peter apareceu no mercado onde Mary estava fazendo compras. Desta vez, ele nem tentou inventar uma desculpa. Oi, ele disse simplesmente. Oi, respondeu Mary, tentando esconder um sorriso. Seguindo minha rotina agora? Talvez um pouco. Isso é meio perseguidor, sabia? Eu sei. Quer que eu pare? Maria considerou a questão enquanto colhia tomates. Não, ela disse finalmente. Mas da próxima vez, venha antes dos vegetais. Eu sempre passo mais tempo colhendo frutas. Nesse momento, Josh apareceu de trás de uma pilha de cereais. Maria, ele correu até ela. Papai disse que você estava aqui. Mary olhou para Peter, arqueando uma sobrancelha. Você trouxe reforços. Na verdade, disse Josh, ignorando a provocação, eu queria te convidar. Me convidar para o quê? Minha turma vai ter um retiro escolar neste fim de semana. É em Walden Lake, e os pais também podem vir. Você gostaria de vir conosco? Mary piscou, surpresa.
Josh, é muita gentileza sua, mas é um evento familiar. Vocês são da família, disse Josh com sua franqueza habitual. Ainda não é oficial, mas você é. Peter recuperou o fôlego. Josh, é. É verdade, insistiu o rapaz. Você gosta dela, ela gosta de você e ela gosta de mim. Esses são todos os ingredientes essenciais para formar uma família de verdade. Mary olhou entre pai e filho, claramente tocada pela lógica inocente de Josh. Tem certeza de que me quer lá? Eu estou, disse Josh. E o papai também, mesmo que ele esteja nervoso demais para admitir. Peter suspirou. Ele não está errado. Mary sorriu, um sorriso diferente, mais suave e vulnerável do que qualquer outro que Peter já tinha visto antes. Tudo bem, eu vou. O Lago Walden no outono parecia um cartão postal. Árvores vestidas de vermelho e dourado refletiam-se nas águas calmas, e o ar tinha aquela qualidade fresca que faz as pessoas quererem respirar mais fundo. O retiro foi realizado em um antigo alojamento de madeira com cabines espalhadas pela propriedade. As crianças participaram de atividades durante o dia, enquanto os pais puderam relaxar ou participar de oficinas opcionais. Peter havia reservado 2 cabines, uma para ele e Josh e outra para Mary. Mas Josh, com sua lógica afiada, imediatamente questionou o plano. Por que 2 chalés? Mary poderia ficar conosco. São 2 quartos. Por que Peter procurou uma boa explicação para uma criança de 9 anos? Porque é educado. Educado com quem? Perguntou Josh. Você dormiu no nosso sofá quando sua irmã veio nos visitar semana passada. Qual a diferença? Mary riu da conversa, claramente gostando do desconforto de Peter. Josh tem razão, ela disse. Mas vou ficar na minha cabana mesmo assim. Gosto de ter meu próprio espaço. Durante o dia, eles se juntaram às atividades com as outras famílias. Mary se adaptou naturalmente, ajudando com jogos, participando da caminhada na trilha e fazendo as crianças rirem durante o almoço à beira do lago. Peter observou como ela interagia com todos, crianças, pais, organizadores, e percebeu como ela tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem confortáveis. Não foi algo forçado ou calculado. Era apenas quem ela era. À noite, depois que Josh adormeceu, exausto das atividades do dia, Peter encontrou Mary sentada sozinha perto da fogueira que os organizadores acenderam no centro do acampamento. A maioria das outras famílias já havia ido para suas cabanas. Se importa se eu me juntar a você? Ele perguntou. Claro. Peter sentou-se em uma das cadeiras de madeira ao lado dela. O fogo crepitava suavemente, lançando faíscas ocasionais no céu estrelado. Obrigado por terem vindo, disse ele após alguns minutos de silêncio confortável. Obrigado por me convidar. Bem, pelo Josh ter me convidado. Foi ideia minha também, disse Peter rapidamente. Eu simplesmente não sabia como perguntar. Mary se virou para ele. Por que é tão difícil para você dizer o que quer? A pergunta pegou Peter desprevenido. Ele pensou em várias respostas, sobre responsabilidade, ser um CEO, cuidar de Josh, mas todas pareciam desculpas. Porque ele fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. Porque já faz muito tempo que não quero algo que não seja sobre trabalho ou cuidar do Josh, e não sei como lidar com isso. Lidar com o quê, exatamente? Peter olhou para ela. A luz do fogo dançava em seu rosto, projetando sombras suaves que a faziam parecer ainda mais bonita. Você, disse ele finalmente. Não sei como lidar com o que sinto por você. Maria ficou em silêncio por um momento. E o que você sente? Pedro abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Havia tanta coisa que ele queria dizer, sobre como ela fazia Josh sorrir, como ela o tratava como uma pessoa normal, como ele pensava nela todas as manhãs quando acordava, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele tentou novamente, mas parou. Mary observou lutar por alguns segundos e depois se levantou. Peter pensou que ela estava indo embora, mas, em vez disso, ela se aproximou e se ajoelhou ao lado da cadeira dele. Você pensa demais, ela disse suavemente. E então ela o beijou. Não foi um beijo dramático ou apaixonado como nos filmes. Era calmo, intencional, gentil, como se ela estivesse dizendo tudo o que ele não conseguia colocar em palavras. Quando eles se separaram, Peter olhou para ela com surpresa e algo parecido com alívio. Imaginei que você precisava de um empurrãozinho, disse Mary com um pequeno sorriso.
Peter começou a rir, não uma risada educada e controlada, mas algo real e libertador, vindo de um lugar que ele havia esquecido que existia. Há quanto tempo você está planejando isso? Ele perguntou. Desde que você apareceu na biblioteca fingindo que queria aprender a cozinhar. Eu quero aprender a cozinhar. Eu sei. Essa é uma das coisas que gosto em você. Peter sorriu, sentindo como se um peso que ele carregava há anos tivesse sido repentinamente aliviado. Mary. Sim, obrigado pelo empurrão. Ela beijou levemente na testa e depois sentou-se novamente na cadeira. Sempre que você precisar. Eles ficaram lá até o fogo se reduzir a brasas, falando sobre tudo e nada. E Peter percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava pensando no futuro nem se preocupando com o passado. Ele estava presente, ali com ela, e isso era mais do que suficiente. Na segunda-feira após o fim de semana em Lake Walden, Peter estava determinado a tornar Mary uma parte mais oficial de sua vida. Aquele beijo perto da lareira havia mudado algo profundo entre eles, e ele queria que ela visse o mundo dele além de encontros casuais em cafeterias e bibliotecas. O primeiro passo foi um evento beneficente no Four Seasons. Peter comprou uma mesa para 10 pessoas e convidou Mary para se juntar a ele. É um jantar para arrecadar dinheiro para educação especial, ele explicou por telefone. Achei que você gostaria da causa. Mary hesitou. Peter, esse tipo de evento, realmente não é a minha praia. Vai ser divertido, ele insistiu. E você vai gostar das pessoas. Todas estão envolvidas em causas importantes. No sábado à noite, quando Peter chegou para buscá-la, Mary estava usando um vestido preto simples que ela havia comprado especialmente para a ocasião. Ela estava deslumbrante, mas Peter notou algo diferente na maneira como ela se movia. Ela parecia menos relaxada e mais insegura. Você está linda, disse ele, oferecendo o braço. Obrigada, e obrigada por me emprestar os sapatos, disse ela, referindo-se aos sapatos pretos que Peter havia enviado com um bilhete dizendo que eram um presente, não um empréstimo. O salão de baile Four Seasons era exatamente o que Mary temia, imponente, formal e cheio de pessoas que pareciam ter nascido usando smokings e vestidos de noite. Os convidados passeavam com taças de champanhe, conversando calmamente sobre investimentos, casas de veraneio em Martha's Vineyard e até mesmo eventos sociais mais exclusivos. Pedro cumprimentou conhecidos, apresentando Maria como uma amiga especial. Ela sorriu, apertou as mãos e tentou participar das conversas, mas Peter podia sentir sua tensão aumentando a cada interação. Maria trabalha na biblioteca pública, dizia Pedro, tentando incluí-la. Que interessante, veio a resposta habitual naquele tom que significava o oposto. Deve ser gratificante trabalhar com livros. As conversas seguiram padrões previsíveis. Trabalhar em bibliotecas era considerado nobre, mas logo o assunto mudou para coisas que Mary não conseguia acompanhar em fundos de investimento, política corporativa interna, fofocas sobre pessoas que ela não conhecia. Durante o jantar, Mary se viu sentada entre Catherine Montgomery, sócia sênior do escritório de advocacia que representava a Griffin Enterprises, e Robert Ashore, proprietário de uma rede de hotéis de luxo. Então, Mary, disse Catherine enquanto cortava delicadamente seu salmão grelhado, como você e Peter se conheceram? Um encontro às cegas, respondeu Mary honestamente. Arranjado pela irmã dele. Que romântico, disse Catherine com um sorriso que não alcançou seus olhos. E onde você trabalha mesmo? Na Biblioteca Pública de Boston, e trabalho em um café nos fins de semana. 2 empregos, comentou Robert. Deve ser desafiador. Havia algo em seu tom que fez Mary se sentir como um espécime sob um microscópio. Ela percebeu que as pessoas não estavam realmente interessadas em suas respostas. Eles a estavam categorizando, julgando, descobrindo onde ela se encaixava na hierarquia social deles. Peter tentou incluí-la, direcionando a conversa para tópicos nos quais Mary poderia contribuir, mas era como tentar forçar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Simplesmente não se encaixava. Mary sabe muito sobre engenharia, disse Peter em determinado momento quando a conversa mudou para a tecnologia. Que interessante, disse Catherine. Você estudou engenharia? Comecei no MIT, mas não terminei, respondeu Mary. Ah! O interesse de Catherine desapareceu instantaneamente. Entendo. Foi durante a sobremesa que Mary ouviu o comentário que mudou tudo. Ela se levantou para ir ao banheiro e passou pela mesa onde Catherine estava conversando com outras 2 mulheres. Ela não pretendia escutar, mas o nome de Peter chamou sua atenção. Peter sempre gostou de projetos de caridade, Catherine estava dizendo.
Primeiro aquela escola para crianças com necessidades especiais, agora ele aparece com uma bibliotecária. Pelo menos desta vez ele não está misturando sua vida pessoal com filantropia de forma tão óbvia. Ela parece simpática, disse uma das outras mulheres. Ah, tenho certeza que sim. O tom de Catherine era condescendente. É só que, bem, Peter também precisa pensar no que é melhor para Josh. Essa criança precisa de estabilidade, não de experimentos sociais. Mary sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. E experimento social. Projeto de caridade. As palavras ecoaram em sua mente enquanto ela retornava à mesa. Quando Peter perguntou se ela estava bem, Mary murmurou algo sobre uma dor de cabeça. Quando ele se ofereceu para sair mais cedo, ela balançou a cabeça e disse que ele deveria ficar. Afinal, era importante que ele estivesse lá. Mas quando a sobremesa foi servida, Mary se levantou. Preciso ir, ela disse baixinho para Peter. Mas nós nem sequer. Preciso ir, ela disse, pegando sua bolsa. Fique. Isso é importante para você. Pedro se levantou, confuso. Maria, o que aconteceu? Nada. Só preciso ir para casa. E ela saiu, deixando Peter parado no meio do salão, sem entender o que tinha acontecido. Nos dias que se seguiram, Maria não atendeu às ligações de Pedro. Quando ele passou no café no sábado, a gerente disse que havia trocado de turno. Na biblioteca, o recepcionista disse que Mary estava ocupada com um projeto especial e não poderia receber visitas. Peter se sentiu perdido. O retiro no lago foi perfeito, natural, espontâneo, real. Mas no momento em que ele tentou incluir Mary em seu mundo oficial, tudo desmoronou. Josh percebeu imediatamente que o humor do pai havia mudado. Onde está Mary? Ele perguntou na quarta-feira durante o jantar. Ela está ocupada, disse Peter, mexendo a comida distraidamente. Vocês brigaram? Não exatamente. Josh lançou-lhe aquele olhar penetrante e observador. Você fez alguma besteira? Talvez, admitiu Peter. Não sei o que fiz, mas aparentemente fiz alguma coisa. Você perguntou a ela? Ela não quer falar comigo. Josh pensou por um momento. Então talvez você precise se esforçar mais. Na quinta-feira à noite, Peter estava na cozinha olhando um cardápio de entrega quando teve uma percepção repentina. Em vez de pedir sushi caro, ele saiu, comprou uma pizza comum em um restaurante local e dirigiu até o apartamento de Mary. Ele subiu os 3 lances de escada com a caixa de pizza na mão, sentindo-se mais nervoso do que nunca antes de qualquer reunião de negócios. Ele bateu na porta. Passos do outro lado, uma pausa, e então a voz de Mary. Quem é? Sou eu, Peter. Silêncio. Então o som da fechadura girando. Mary abriu a porta vestindo um moletom velho e calças de pijama. O cabelo dela estava preso em um coque bagunçado. Ela estava descalça e parecia que tinha chorado, embora Peter não tivesse certeza. Olá, ele disse. Oi. Eles ficaram ali olhando um para o outro por um momento. Você trouxe pizza ou só você? Mary finalmente perguntou. Ambos, respondeu Pedro, mas apenas um vale a pena. Apesar de tudo, Mary quase sorriu. É pepperoni? Com crosta recheada. Mary suspirou e abriu mais a porta. Entre, mas só porque estou com fome e não tem nada para comer em casa. Peter entrou no pequeno apartamento de Mary pela primeira vez. Era exatamente como ele havia imaginado, em pequeno, mas aconchegante, cheio de livros, plantas e itens que claramente tinham histórias e significados por trás deles. Mary, ele disse, colocando a pizza na mesa de centro. O que eu fiz no jantar? Quer dizer, o que eu fiz de errado? Mary sentou-se no sofá, abraçando as pernas. Você não fez nada de errado, disse ela, mas sua voz soava cansada. Esse é o problema. Peter sentou-se na outra ponta do sofá, mantendo alguma distância. Eu não entendo, Mary. Maria olhou diretamente nos olhos. Ouvi Catherine Montgomery chamar nosso relacionamento de projeto de caridade. Ela disse que você tem o hábito de, como era mesmo? E experimentos sociais. Peter sentiu a raiva crescer no peito. Ela disse isso? Ela a fez. E sabe o que é pior? Mary soltou uma risada sem graça. Por um segundo, me perguntei se ela estava certa. Se eu era apenas mais um dos seus casos de caridade. Maria,
você sabe que isso não é verdade. Ela perguntou, olhando para ele. Porque, do meu ponto de vista, parece que você está tentando me encaixar em um mundo ao qual não pertenço. E todos naquele mundo deixaram bem claro que concordam comigo. Peter se aproximou um pouco mais no sofá. Não me importa o que eles pensam. Mas você deveria, disse Mary suavemente. Porque esse é o seu mundo, Peter. É onde você mora, onde você trabalha, onde você está criando o Josh. E se eu não me encaixar lá? Ela não terminou a frase, mas não precisava. Peter entendeu exatamente o que ela estava dizendo e, pela primeira vez, se perguntou se havia algo profundamente errado com um mundo onde alguém como Mary não era bem-vinda. Peter e Mary ficaram sentados em silêncio no sofá dela por vários minutos, enquanto a pizza esfriava na mesa entre eles. O pequeno apartamento parecia ainda menor sob o peso da conversa pairando no ar. Maria, disse Pedro finalmente, com a voz mais baixa do que o normal. Posso te contar uma coisa? Algo que nunca contei a ninguém. Mary observou atentamente, notando a mudança em seu tom. Havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca tinha visto antes. Claro. Peter se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos e olhando para as mãos. Quando Josh tinha 4 anos, Sarah, minha esposa, sofreu um acidente de carro. Ele fez uma pausa como se precisasse reunir forças para continuar. Ela estava voltando do consultório do neurologista, onde levou Josh para suas sessões de terapia. Maria não disse nada. Ela apenas esperou. Era uma terça-feira de março. Eu estava em uma reunião, uma grande fusão na qual eu vinha trabalhando há meses. Peter balançou a cabeça. A Sarah me ligou naquela manhã e disse que o Josh teve um ataque de pânico na escola e que ela precisava buscá-lo. Ela queria que eu fosse com ela ao consultório médico. Peter parou novamente, e Mary pôde ver suas mãos tremendo levemente. Eu disse a ela que não podia, que a reunião era muito importante e que havia muito dinheiro em jogo. Eu disse a ela que ela conseguiria lidar com isso sozinha, como sempre fazia. Sua voz ficou mais áspera. Sarah disse que Josh estava perguntando por mim, que precisava de mim lá. E eu disse a ela que Josh ficaria bem, que ele nem notaria que eu não estava lá. Maria sentiu o coração apertar, mas permaneceu em silêncio. Sarah desligou. Não brigamos. Ela simplesmente desligou. Peter olhou para Mary. 3 horas depois, recebi uma ligação do hospital. O carro dela derrapou em uma curva molhada. O impacto foi instantâneo. Peter. Mas isso não é tudo. Ele continuou como se precisasse dizer tudo de uma vez ou não conseguiria terminar. Quando cheguei ao hospital, Josh ainda estava no banco de trás. Ele estava bem fisicamente, mas... Peter engoliu em seco. Ele ficou naquele carro com o corpo da Sarah no banco da frente por 6 horas. 6 horas até que alguém os encontrasse. Mary levou a mão à boca, horrorizada. Josh ficou 2 meses sem falar depois disso. Ele não comia, mal dormia, não respondia a nada. O médico disse que era um trauma. Peter olhou diretamente para Mary. E eu sabia que a culpa era minha. Se eu tivesse ido com eles, se eu estivesse no carro, talvez. Peter, não, interrompeu Mary gentilmente. Você não tem como saber disso. Mas eu sei, ele disse firmemente. Porque a Sarah sempre dirigia mais devagar quando eu estava no carro. Ela dizia que eu a deixava nervosa quando ela ia rápido demais. Se eu estivesse lá, ela teria dirigido mais devagar, teria parado ao primeiro sinal de estrada molhada, teria. Sua voz falhou. Mary se aproximou um pouco mais do sofá, mas ainda não o tocou. O que Josh disse quando começou a falar novamente? Peter deu um sorriso triste. A primeira coisa que ele perguntou foi: cadê a mamãe? E quando expliquei que ela tinha ido embora e não voltaria, ele disse: por que você não foi com ela? Peter fechou os olhos. Eu não sabia o que dizer. E você carregou essa culpa desde então? Todos os dias. Pedro finalmente olhou para Maria. Depois disso, eu me desliguei. Parei de me importar com qualquer coisa que não fosse trabalho ou Josh. Parei de confiar no meu julgamento sobre relacionamentos, sobre o que realmente importa, porque claramente falhei quando mais importava. Mary ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo. É por isso que você está com medo, ela disse finalmente. Não é medo de amar novamente, é medo de falhar novamente. Peter assentiu.
E quando te conheci, hesitou, pela primeira vez em 5 anos, eu queria algo mais do que trabalho e responsabilidade. Eu queria você. Eu queria que você fizesse parte das nossas vidas. Mas você não sabe como fazer isso sem correr o risco de machucar as pessoas que você ama. E exatamente. Peter se virou para encará-la completamente. E hoje à noite, quando vi como você se sentiu naquele jantar, como te fizeram sentir, percebi que talvez eu já esteja falhando de novo. Talvez eu esteja tentando te empurrar para um mundo que só vai te machucar. Meryl estudou por um longo momento. Quando ela finalmente falou, sua voz era gentil, mas firme. Peter, me escuta. Você não precisa de ninguém para consertar isso. Ela gesticulou vagamente, referindo-se ao fardo que ele carregava. Você não precisa de alguém para fazer você esquecer Sarah ou apagar sua culpa. Peter franziu a testa, confuso. E do que eu preciso? Você precisa de alguém que esteja disposto a ficar enquanto você aprende a conviver com isso. Maria se aproximou e finalmente tocou sua mão. Você precisa de alguém que entenda que você terá dias ruins, mas às vezes você fará escolhas por medo em vez de razão. Alguém que sabe que você não é perfeito, mas vê que você está se esforçando. Peter olhou para ela como se estivesse vendo algo impossível. E você? Você seria essa pessoa? Mary sorriu, e pela primeira vez desde aquele jantar desastroso, foi um sorriso verdadeiro. Peter, desisti de uma carreira no MIT para cuidar da minha mãe por 4 anos. Eu sei como é carregar peso. Eu sei o que é fazer sacrifícios que os outros não entendem. Ela apertou a mão dele. Não estou aqui para te consertar. Estou aqui porque, mesmo com toda a sua bagagem, mesmo com todos os seus medos, você me faz querer tentar. Peter sentiu algo se soltar no peito, uma tensão que ele carregava há tanto tempo que havia esquecido como era respirar sem ela. Mary, e sobre aquele mundo cheio de Catherine Montgomerys? Mary deu de ombros. Eles podem pensar o que quiserem. Não preciso da aprovação deles para saber o que sinto por você e Josh. Peter a puxou para um abraço e enterrou o rosto em seus cabelos. Não sei como fazer isso direito, ele murmurou. Ninguém faz isso, respondeu Mary, segurando-o. Nós descobrimos isso à medida que avançamos. Eles ficaram assim por vários minutos, apenas abraçados. E pela primeira vez em 5 anos, Peter se permitiu acreditar que talvez fosse possível amar novamente sem perder tudo. O que eles não sabiam era que Josh tinha chegado em casa 10 minutos antes e estava parado na porta do apartamento, ouvindo através da madeira fina. Ele não pretendia escutar, mas subiu as escadas quando viu o carro do pai estacionado em frente ao prédio de Mary. Josh desceu silenciosamente os degraus e sentou-se na varanda da frente, tentando processar o que acabará de ouvir. Pela primeira vez, ele entendeu por que seu pai sempre parecia carregar algo pesado. Por que Peter às vezes olhava para ele com aquela expressão triste que ele sempre fingia não notar. Mas Josh também ouviu outra coisa. Maria dizendo que ficaria. Mary disse que não precisava da aprovação de ninguém para se importar com eles. Na manhã seguinte, Peter encontrou Josh na cozinha, trabalhando duro em alguma coisa na ilha. Bom dia, campeão. No que você está trabalhando? Josh olhou para cima, e Peter notou uma expressão de determinação em seus olhos, algo raro, até mesmo para Josh. Estou fazendo algo para você. Peter se aproximou e viu que Josh estava modificando um cubo mágico, adicionando pequenos pontos de tinta que brilha no escuro nas faces internas. É especial, explicou Josh, continuando seu trabalho cuidadoso. Quando você o resolve e o abre, ele brilha no escuro e há algo escrito dentro. O que está escrito? Josh terminou de aplicar a tinta e fechou o cubo com cuidado. Você tem que resolver para descobrir. Peter pegou o cubo e percebeu imediatamente que Josh havia ajustado a resistência das peças. Girou mais suavemente, mais facilmente. Demorou 15 minutos para resolver. E quando o último lado se encaixou no lugar, o cubo se abriu como uma pequena caixa. Lá dentro, escrito em letras pequenas e cuidadosas que brilhavam suavemente na luz da manhã, estava Maria. Peter olhou para Josh, que o observava atentamente. Josh, ouvi vocês dois conversando ontem, Josh disse claramente. Eu não queria, mas fiz. Peter sentiu o estômago embrulhar. Filho, sobre o que você ouviu. Não é culpa sua, interrompeu Josh com a lógica clara e direta que era tão típica dele. Mamãe morreu por causa da chuva e da curva, não por sua causa. Peter sentiu seus olhos arderem. Josh,
E Mary é diferente, continuou Josh. Ela não finge que sou normal, mas também não finge que sou quebrado. Ela simplesmente me aceita. Josh se aproximou e tocou o cubo na mão do pai. Não a perca, pai. Pessoas como Mary são raras. Peter olhou para o cubo suavemente brilhante em suas mãos e depois para seu filho, tão jovem e tão sábio. Você está certo, ele disse finalmente, sobretudo. Josh sorriu, um daqueles sorrisos raros que iluminavam todo o seu rosto. Sempre estou. Está estatisticamente comprovado. E pela primeira vez desde a morte de Sarah, Peter riu de algo do passado sem se sentir culpado. Talvez, finalmente, fosse a hora de parar de carregar todo esse peso sozinho. 2 semanas depois daquela conversa no apartamento de Mary, Peter Griffin fez algo que nunca havia feito em seus 42 anos. Ele empurrou um carrinho de compras. Tem certeza de que sabe o que está fazendo? Perguntou Mary, observando Peter estudar uma lista escrita à mão como se fosse um relatório financeiro complexo. Tem um MBA de Harvard, disse Peter, franzindo a testa ao ver a letra de Josh. Acho que consigo fazer uma lista de compras. E o que essa palavra quer dizer? Aquela que você está encarando há 5 minutos? Peter inclinou o papel para o lado. Leite. Ou talvez Luke. A letra do Josh é um pouco. Mary riu e se inclinou para olhar. Com certeza é leite. E ali embaixo está escrito ovos, não OVNIs. Eu ia dizer ovos, mentiu Peter descaradamente. Eles estavam no Whole Foods em Cambridge em uma manhã de sábado, cercados por famílias fazendo suas compras semanais, jovens casais escolhendo ingredientes para jantares românticos e aposentados debatendo marcas de cereais. Peter se sentia completamente fora de seu elemento, mas, de uma forma estranha, sentia-se libertado. Ok, próximo item, disse Mary, pegando a lista. Ingredientes para lasanha não congelada. Ela olhou para ele. O Josh é muito específico. Ele disse que queria me ensinar a cozinhar algo que não viesse numa caixa pronta para o micro-ondas. Garoto esperto. Eles passaram 40 minutos na loja, com Mary explicando a diferença entre ricota e queijo cottage, ajudando Peter a escolher os tomates certos e ensinando-o a verificar se os ovos estavam rachados. Você nunca fez compras de verdade no supermercado, né? Perguntou Mary enquanto Peter examinava uma cabeça de alface como se fosse um documento legal. Tem uma empregada doméstica que normalmente cuida disso, ele admitiu. Ou tinha. Eu a deixei ir na semana passada. Mary parou de andar. Você deixou sua governanta ir? Josh disse que queria aprender a cozinhar comigo, e eu pensei em se vamos ser uma família de verdade, talvez seja a hora de começar a agir como uma. A palavra família pairava no ar entre eles. Foi a primeira vez que Peter usou isso tão diretamente, tão intencionalmente. Peter, sei que é muito cedo para falar sobre isso, disse ele rapidamente. Mas quero que saiba que isso não é temporário para mim. Você não é temporário. Mary sorriu e tocou levemente seu braço. Para mim também não é temporário. Na quarta-feira seguinte, Peter apareceu na escola de Josh para uma reunião de pais e professores, algo que ele normalmente delegava ao seu assistente ou ignorava completamente. A professora, Sra. Henderson, pareceu genuinamente surpresa ao vê-lo. Sr. Griffin, que surpresa agradável. Eu não esperava. Desculpe por ter perdido as outras reuniões, disse Peter. Quero me envolver mais na educação de Josh. Durante a reunião, Peter aprendeu coisas sobre seu filho que ele não sabia. Josh iniciou um programa de reforço escolar para crianças mais novas com dificuldades em matemática. Ele havia escrito um pequeno guia chamado Como Entender Pessoas que Pensam Diferente para seus colegas de classe e pediu para fazer um projeto final sobre famílias não tradicionais. Josh é uma criança extraordinária, disse a Sra. Henderson. Mas posso perguntar, ele tem mencionado muito uma pessoa chamada Mary ultimamente. Ele diz que ela está lhe ensinando sobre padrões de comportamento emocional. Peter sorriu. Maria é uma pessoa muito importante em nossas vidas agora. Fico feliz em ouvir isso. O Josh parece mais aberto ultimamente, menos ansioso. É óbvio que algo positivo está acontecendo em casa. No sábado, Peter tentou fazer a lasanha prometida. Mary concordou em supervisionar o processo, o que basicamente significava que ela ficaria sentada no balcão da cozinha fazendo comentários bem-humorados enquanto Peter fazia todo o trabalho. Ok, próximo passo, disse Peter, lendo a receita que Josh havia impresso da internet. Refogue a cebola até ficar translúcida. O que isso significa?
Cebola não vira vidro. Significa macio e dourado, explicou Mary, balançando as pernas no balcão. Você saberá quando vir. Isso é muito vago para alguém acostumado a trabalhar com planilhas. Bem-vindo à culinária, onde nem tudo pode ser medido em porcentagens. Josh observava de um banquinho próximo, fazendo comentários técnicos ocasionais como: a panela deve estar a cerca de 177 graus Celsius, e você está mexendo em uma frequência abaixo do ideal. A lasanha saiu um pouco queimada nas bordas, e o molho estava um pouco salgado demais, mas quando se sentaram para comer, Peter sentiu algo que não sentia há anos. Orgulho de algo que ele fez com suas próprias mãos. Está bom, disse Josh diplomaticamente. É ótimo, corrigiu Mary, para uma primeira tentativa. Vocês dois estão mentindo, disse Peter, mas ele estava sorrindo. Estamos, admitiu Mary. Mas é uma mentira gentil, e a próxima será melhor. O próximo? Claro. Agora você é um homem que cozinha. Não tem mais volta. Na quinta-feira seguinte, Peter estava no escritório quando Josh ligou com uma urgência incomum na voz. Pai, preciso que você volte para casa agora. Josh, o que houve? Você está bem? Estou bem. Você precisa vir e trazer a Mary. Diga para ela vir também. Filho, tenho uma reunião. Pai. A voz de Josh ficou mais séria. Quantas reuniões você já teve na vida? Quantas surpresas eu já planejei? Peter fez uma pausa. Josh estava certo. Em 9 anos, o menino nunca havia pedido algo assim. Você tem razão. Estou indo. Peter ligou para Mary, que estava trabalhando na biblioteca. O Josh quer que nós dois voltemos para casa agora. Ele diz que é urgente. Ele está bem? Parece que sim. Só estou sendo misterioso. Quando chegaram ao apartamento, encontraram Josh vestindo um avental. Onde ele conseguiu um avental? A mesa de jantar estava posta com pratos, copos e guardanapos cuidadosamente dobrados. Surpresa, disse Josh orgulhosamente. Eu planejei um jantar. Peter olhou ao redor. A mesa estava posta para 3. Havia velas, falsas, por segurança, no centro, e uma suave música instrumental tocava ao fundo. Josh, isso é incrível, mas o que tem para o jantar? Josh apontou orgulhosamente para o balcão da cozinha, onde 3 pizzas congeladas estavam saindo do forno. Pizza de 3 sabores. E eu fiz sobremesa. A sobremesa eram biscoitos comprados na loja, mas Josh os arrumou cuidadosamente em um prato e escreveu "Bem-vindo à família" com glacê em guardanapos de papel. Josh e Mary colocou a mão sobre o coração. Vocês dois sempre cozinham juntos, sempre fazem coisas juntos. Eu queria fazer algo por você. Josh hesitou. E eu queria que você soubesse que eu gosto do jeito que a nossa família está se tornando. Peter sentiu um nó na garganta. Filho, eu sei que minha mãe não está mais aqui, Josh continuou com seu tom honesto de sempre. E eu sei que Mary não está tentando substituí-la, mas é bom ter alguém que entende nossas piadas e não fica constrangido quando eu explico demais. Mary se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Josh. Josh, obrigada. Este é o jantar mais especial que já tive. Eles comeram pizza e biscoitos, conversaram sobre o projeto de ciências de Josh e riram quando Mary tentou ensinar Peter a dobrar guardanapos corretamente. Depois do jantar, eles foram para a sala de estar. Peter colocou um filme que Josh tinha escolhido, uma comédia com tema científico que era mais educativa do que engraçada, mas todos fingiram adorar. Mary, disse Peter quando Josh foi ao banheiro. Você gostaria de passar a noite aqui? Maria olhou para ele. Pedro, você tem certeza? Estou. Não como hóspede, mas como família. Maria sorriu. Sim, eu gostaria de ficar. Quando Josh voltou, ele encontrou Peter e Mary dividindo o sofá, com um espaço livre reservado para ele no meio. Sem hesitar, ele se aninhou entre eles e puxou um cobertor sobre os 3. Este filme é estatisticamente impreciso, murmurou Josh, aconchegando-se em Peter. É por isso que é ficção, respondeu Mary, acariciando delicadamente o cabelo do menino. Posso fazer uma pergunta? Josh disse sonolento. Claro, disse Peter. Maria vai ficar aqui permanentemente agora? Peter e Mary olharam um para o outro por cima da cabeça de Josh. Se ela quiser, disse Peter suavemente. Sim, respondeu Mary.
Josh soltou um suspiro de satisfação. Bem, eu já descobri onde colocaremos as coisas dela nos armários, e seria um desperdício de planejamento logístico se ela fosse embora agora. Peter e Mary riram baixinho e, lentamente, os três adormeceram no sofá, debaixo do cobertor, com o filme ainda passando na TV. Pela primeira vez em 5 anos, Peter adormeceu sem verificar e-mails ou pensar no trabalho do dia seguinte. Pela primeira vez em sua vida adulta, Mary adormeceu sentindo-se completamente em casa. E Josh adormeceu sabendo que sua família estava finalmente completa, de uma forma que fazia sentido para ele. Não era a família em que ele nasceu, mas era a família que eles escolheram construir juntos. E isso, pensou Josh, pouco antes de adormecer completamente, era estatisticamente muito melhor. A carta chegou numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois do jantar surpresa de Josh. Mary estava tomando café na cozinha do apartamento de Peter, algo que já havia se tornado rotina, quando viu seu nome no envelope grosso que o porteiro havia deixado sobre a mesa. MIT? Perguntou Peter, notando o cabeçalho da carta enquanto passava para pegar sua pasta. Mary abriu o envelope com dedos trêmulos. Ela leu em silêncio, seus olhos percorrendo as linhas com uma expressão que mudava a cada parágrafo. O que foi? Perguntou Josh, terminando seu cereal enquanto revisava um projeto de matemática. Mary dobrou a carta lentamente. É uma oferta de emprego. Peter parou de procurar as chaves do carro. Que tipo de oferta? A Biotech Solutions, uma empresa de robótica médica de São Francisco, está oferecendo um programa de reinserção profissional para engenheiros que deixaram a área. Mary olhou para a carta novamente, como se não pudesse acreditar no que estava lendo. Eles oferecem 6 meses de treinamento intensivo, um salário durante o programa e, depois, uma posição permanente desenvolvendo próteses para crianças. A cozinha ficou em silêncio. São Francisco, repetiu Peter, com a voz cuidadosamente neutra. É exatamente o que eu sempre quis fazer, disse Mary, quase num sussurro. Robótica médica para crianças. É literalmente o meu sonho. Josh parou de comer e olhou entre os dois adultos, sua expressão repentinamente cautelosa. Você vai aceitar? Perguntou Peter. Mary hesitou. Não sei. Preciso pensar sobre isso. Peter assentiu rigidamente. Claro, é uma decisão importante. Mas Mary podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como ele evitava olhar diretamente para ela. Peter, preciso ir ao escritório, disse ele, pegando sua pasta. Josh, a Mary vai te levar para a escola hoje, pai? Josh começou. Vejo você hoje à noite, Peter interrompeu rapidamente, beijando a testa de Josh e saindo sem olhar para Mary. Pelos próximos 3 dias, a carta ficou na mesa da cozinha como uma bomba sem explodir. Peter se afundou no trabalho, saindo cedo e chegando tarde em casa. Mary tentou falar com ele várias vezes, mas ele mudava de assunto ou dava desculpas para sair da sala. Josh assistia a tudo com uma ansiedade crescente que começou a transparecer fisicamente. Ele voltou a girar seu cubo mágico obsessivamente e começou a listar números primos em voz alta sempre que ficava nervoso. Na sexta-feira à noite, Mary finalmente confrontou Peter quando ele chegou em casa às 10 horas. Precisamos conversar, ela disse, bloqueando a entrada da cozinha. Sobre o quê? Perguntou Peter, tentando passar por ela. Sobre como você está me evitando há 3 dias. Não estou evitando ninguém. Só ando ocupado. Peter, Mary cruzou os braços. Prometemos ser honestos um com o outro. Peter parou e finalmente olhou para ela. Havia algo selvagem em seus olhos, algo que Mary reconheceu como pânico mal disfarçado. Tudo bem, você quer honestidade? Ele disse. E estou apavorada. Você acabou de receber a chance dos seus sonhos, e eu sei que deveria estar feliz por você, mas só consigo pensar em você ir embora. Peter. E talvez seja melhor assim, continuou ele, as palavras jorrando. Talvez estejamos apenas nos enganando. Você só começou a mudar de vida agora, e eu só comecei a me encontrar depois de tanto tempo perdida. Talvez estejamos em um lugar muito diferente para que isso funcione. Maria o encarou, chocada. Você realmente acredita nisso? Não sei no que acredito, admitiu Peter. Só sei que não posso passar por isso de novo. Não posso me permitir precisar de alguém e depois perdê-lo. Então, você está desistindo? Perguntou Mary, elevando o tom de voz. Antes mesmo de sabermos se preciso ir embora, você já está desistindo. Não vou desistir. Estou sendo realista. Não, você está sendo um covarde.
Josh apareceu na porta da cozinha de pijama, com o cubo mágico girando rapidamente em suas mãos. Pare, disse ele, com a voz tensa. Por favor, pare de gritar. Pedro e Maria se voltaram para ele, imediatamente envergonhados. Josh, filho. Mas Josh começou a balançar levemente, um sinal de que sua ansiedade estava aumentando perigosamente. Vocês vão se separar, ele disse, com a voz cada vez mais aguda. Maria vai embora, e você vai ficar triste de novo, e tudo vai voltar a ser como era antes. E eu, Josh, parei de falar, mas continuei balançando. O cubo estava girando tão rápido que fazia barulho. Josh, disse Mary gentilmente, aproximando-se. Respire comigo. Certo, vamos respirar juntos. Mas Josh estava prestes a ter um ataque de ansiedade. Peter ajoelhou-se ao lado dele. Filho, está tudo bem. Chegamos. Não está tudo bem, Josh finalmente explodiu. Vocês estão brigando por uma carta. Uma carta? E agora Mary vai embora porque vocês estão com medo. E eu vou perdê-la. E vou perder você também, porque você vai ficar triste e distante como ficou quando a mamãe morreu. As palavras de Josh cortaram o ar como facas. Pedro e Maria olharam um para o outro por cima da cabeça do menino, ambos vendo claramente como a briga estava afetando a criança que ambos amavam. Josh, disse Mary suavemente, sentando-se no chão ao lado dele. Olha para mim. A gente vai resolver isso, tá? Não vou embora sem a gente conversar sobre tudo. Você promete? Perguntou Josh, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu prometo. Peter ajudou Josh a se acalmar e, depois de 20 minutos, o menino finalmente concordou em ir para a cama. Maria e Pedro ficaram sentados em silêncio no corredor, do lado de fora do quarto dele, até terem certeza de que ele estava dormindo. Precisamos conversar, sussurrou Mary. Eles saíram para a varanda do apartamento, onde podiam conversar sem acordar Josh. Eu estraguei tudo, disse Peter imediatamente. Josh tinha razão. Eu estava deixando o medo tomar todas as decisões. Mary se apoiou no corrimão, olhando para as luzes da cidade. Peter, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se eu pedir para você ficar, se eu disser que não vou aceitar a oferta, eu estaria impedindo você de voar? Maria se virou para ele. O quê? Essa é a pergunta que você deveria me fazer. Se você vai ficar por minha causa, por nossa causa, eu estou te impedindo de voar? Mary estudou por um longo momento. Peter, quando recebi aquela carta, a primeira coisa que pensei não foi finalmente, minha grande chance ponto. Foi como se eu dissesse, como vou contar para Peter e Josh? Ela deu um pequeno sorriso. 6 meses atrás, essa oferta teria sido a resposta a todas as minhas preces. Mas agora eu tenho uma família. Eu tenho você. Eu tenho o Josh. Eu tenho uma vida que construímos juntos. Maria se aproximou dele. Se eu ficar, não é porque você pediu. É porque eu escolhi ficar. Porque esta vida que temos vale mais do que qualquer emprego dos sonhos. Peter olhou para ela, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Mas é a sua chance. Pedro, disse Maria, colocando as mãos no rosto dele. Há muitas maneiras de seguir um sonho. Talvez eu consiga encontrar uma maneira de trabalhar com robótica médica aqui em Boston. Talvez eu possa voltar a estudar e ainda manter a vida que temos. Talvez meu sonho tenha crescido e incluído mais do que apenas uma carreira. Mary, você me deu algo que eu nunca tive, em uma família que me escolhe todos os dias. E Josh me deu algo que eu nem sabia que precisava, em um propósito maior que o sucesso profissional. Ela sorriu. Não vou abrir mão disso por uma chance que pode voltar. Talvez seja ainda melhor na próxima vez. Peter a puxou para um abraço apertado. Sinto muito por duvidar de nós, por deixar o medo. Interrompeu Mary. Não precisamos ser perfeitos. Só precisamos continuar escolhendo um ao outro. Eles se beijaram ali na sacada, com as luzes de Boston se estendendo abaixo deles e os sons distantes da noite da cidade ao redor. Quando se separaram, Peter sorriu. Então, devemos ligar para São Francisco amanhã? Vamos lá, disse Mary. E depois vamos pesquisar juntos os programas de robótica médica em Boston. Juntos, repetiu Peter. E pela primeira vez em dias, ambos sentiram que estavam exatamente onde deveriam estar.
3 meses após a crise de oferta de São Francisco, a vida encontrou um novo ritmo. Mary se matriculou em um programa de pós-graduação em engenharia biomédica na Northwestern University e conseguiu um emprego de meio período em um laboratório de pesquisa focado em próteses pediátricas. Peter aprendeu a cozinhar pelo menos 5 refeições que não vinham de uma caixa. E Josh criou um novo sistema de organização de cozinha baseado na eficiência culinária otimizada. Era uma manhã de sábado quando Josh entrou na sala onde Peter estava lendo relatórios e Mary estava estudando em uma mesa improvisada feita de livros empilhados. Pai, disse Josh, carregando algo cuidadosamente nas mãos. Terminei. Peter ergueu os olhos dos papéis. Terminou o quê, amigo? Josh se aproximou, segurando o que parecia um cubo mágico, mas diferente de tudo que Peter já tinha visto. Em vez das cores habituais, cada lado tinha pequenas ilustrações desenhadas à mão em estrelas, corações, engrenagens, livros e pequenos retratos que pareciam representar os três como uma família. É um cubo especial, explicou Josh, entregando-o a Peter. Não existe uma solução tradicional para isso, mas é a mais bonita que já fiz. Peter girou o cubo nas mãos, admirando os detalhes cuidadosos. Cada desenho foi feito com canetas de ponta fina, cada parte cuidadosamente planejada. Josh, isso é incrível, mas como funciona se não há uma solução real? Josh sorriu, um daqueles sorrisos cúmplices que significavam que ele entendia algo que os adultos não entendiam. Existe uma solução. Só que não é a que você esperava. Ele apontou para uma pequena flecha quase invisível em um dos rostos. Siga os desenhos na ordem. Quando chegar ao final, você verá. Mary se aproximou, igualmente curiosa. Posso ver? Peter mostrou-lhe o cubo e juntos começaram a seguir a sequência que Josh havia criado. Cada volta revelava outra parte da história que Josh havia contado por meio dos desenhos, Peter sozinho com Josh, depois Mary entrando em suas vidas, e então, os três juntos, fazendo compras, cozinhando, rindo. Josh, isso é como um livro ilustrado, disse Mary, emocionada. Você desenhou nossa história. Ainda não terminou, disse Josh, observando atentamente enquanto Peter e Mary continuavam. Quando chegaram ao passo final da sequência, algo fez sentido. O cubo se abriu como uma pequena caixa, revelando um compartimento forrado de veludo em seu interior. E ali, enfiado, Peter parou de respirar. Havia um anel, simples, elegante, com um diamante pequeno, mas perfeito, e abaixo dele, uma nota dobrada. Josh, Peter começou, com a voz embargada. Leia o bilhete, disse Josh, quase pulando de excitação. Peter desdobrou o papel com as mãos trêmulas. A letra cuidadosa de Josh dizia: quando você estiver pronto para fazer a pergunta certa para a pessoa certa com amor, Josh. PS, eu já verifiquei. Ela vai dizer sim. Maria cobriu a boca e seus olhos se encheram de lágrimas. Josh, você. Papai está falando sobre casamento há semanas, disse Josh, com naturalidade. Ele sempre começava a frase e depois parava. Imaginei que ele precisava de ajuda com a logística. Ele se virou para Peter, e eu queria que você soubesse que eu aprovo oficialmente. Peter olhou para o anel e para o filho, sentindo que seu coração poderia explodir de orgulho e amor. Filho, isso é como você conseguiu. Pedi ajuda à tia Catherine, disse Josh. Ela me levou a uma loja, e eu disse ao rapaz exatamente o que eu precisava. Ele disse que era para uma ocasião muito especial, e eu disse que era para completar oficialmente minha família. Peter abraçou Josh com força. Você é incrível. Sabia? Estatisticamente, sim, disse Josh com um sorriso. Então, você vai me pedir em casamento ou preciso te dar um prazo? Mary riu em meio às lágrimas. Acho que seu pai precisa de 1 minuto para processar tudo. Na verdade, disse Peter, olhando para o anel e depois para Mary, acho que já processei. Ele se virou para Josh, filho, você pode me ajudar com uma coisa? Claro. Preciso planejar algo especial. Você usaria aquele terno que compramos para você no casamento do primo Robert? Josh franziu a testa. Por quê? Vamos para algum lugar chique? Algo assim, disse Peter, piscando para Mary. É uma surpresa. No domingo seguinte, Mary recebeu um convite escrito à mão, com a letra de Josh, para um piquenique especial no quintal. Venda nos olhos para preservar a surpresa. Quando ela chegou ao apartamento de Peter, Josh a recebeu na porta, vestindo um terno azul marinho perfeitamente ajustado e uma gravata que ele mesmo escolheu, cinza com pequenos cubos mágicos impressos nela.
Você está muito elegante, disse Mary, ajeitando a gravata dele. É uma ocasião especial, disse Josh solenemente. Agora preciso colocar a venda em você. Josh, o que vocês dois estão planejando? É uma surpresa, mas posso te dar uma dica. Estatisticamente, vai ser o melhor dia da nossa vida familiar. Mary deixou Josh amarrar uma venda macia sobre seus olhos e cuidadosamente guiá-la até o elevador, depois pelo saguão e, finalmente, até o pequeno quintal atrás do prédio, um lugar que ela nem sabia que existia. Posso tirar agora? Ela perguntou. Espere, disse Josh. Pai, você está pronto? Estou pronto, ouviu-se a voz de Peter, vinda de algum lugar à frente dela. Agora você pode tirá-lo. Mary tirou a venda e piscou, deixando seus olhos se ajustarem à suave luz do entardecer. O quintal foi transformado. Um cobertor xadrez estava estendido na grama. Cestas de piquenique foram dispostas ao redor dele. Pequenas luzes penduradas nas árvores próximas. E Peter estava ajoelhado no centro de tudo, segurando o anel que Josh havia escondido dentro do cubo mágico. Maria, disse Pedro, com a voz clara, mas cheia de emoção. Passei a vida inteira tentando controlar tudo, tentando fazer tudo ficar perfeito. Mas você me ensinou que as melhores coisas da vida acontecem quando paramos de tentar controlar tudo e simplesmente começamos a viver. Mary levou as mãos ao peito, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Quero cozinhar macarrão demais com você, continuou Peter. Quero pedir as refeições erradas em restaurantes chiques. Quero dias que não façam sentido algum, mas que ainda pareçam certos porque estão com você. Quero construir uma família bagunçada, perfeita, completamente nossa. Ele ergueu o anel. Mary Collins, você quer se casar comigo? Quer nos casar? Mary olhou para Peter, ajoelhado na grama, depois para Josh, que estava praticamente pulando de excitação, e depois novamente para Peter. Em vez de responder com palavras, ela se inclinou e beijou Peter. Um beijo longo, doce e cheio de promessas. Quando eles se separaram, ela sussurrou contra os lábios dele, então vamos resolver esse cubo do nosso jeito. Josh soltou um grito de alegria que provavelmente foi ouvido a 3 quarteirões de distância. Isso significa que sim, gritou ele. Eu sabia. As probabilidades estavam totalmente a nosso favor. Peter colocou o anel no dedo de Mary, e os 3 se abraçaram ali mesmo na grama, rindo e chorando ao mesmo tempo. 6 meses depois, numa noite chuvosa de quarta-feira, os 3 estavam sentados no sofá assistindo desenhos animados. Mary estava usando uma das camisetas velhas de Peter e meias diferentes. Peter estava de calça de moletom com manchas de molho de tomate na camisa porque eles tentaram, e falharam completamente, fazer pizza caseira. Josh estava de pijama coberto de pequenos planetas aninhados entre eles. Na TV, estava passando um desenho animado bobo sobre animais falantes, e Josh estava explicando seriamente por que a física no episódio não fazia sentido. Tartarugas não conseguem correr a 60 milhas por hora, disse ele. Sério, é biologicamente impossível. A estrutura da carapaça deles não permitiria. Josh, interrompeu Mary, rindo. É um desenho animado. Pode pegar leve com a ciência. Mas a precisão dos fatos ainda é importante, mesmo na ficção. Peter os observava, sua esposa explicava pacientemente ao filho por que os desenhos animados não precisavam seguir as leis da física. Todos os 3 estavam enfiados debaixo de um cobertor até o nariz. A pipoca caiu no sofá, o apartamento ficou bagunçado, mas cheio de vida. Não era a vida que ele havia planejado. Não era o sonho de uma família cinematográfica perfeita. Foi melhor. Foi real. Era deles. E estava inteiro. E quando Josh finalmente parou de analisar a biomecânica das tartarugas e se aninhou entre elas com um suspiro de satisfação, Peter pensou que talvez essa fosse a verdadeira definição de felicidade. Não momentos perfeitos, mas momentos perfeitamente imperfeitos compartilhados com as pessoas certas. Mary estendeu a mão por cima da cabeça de Josh e apertou gentilmente a mão de Peter. 3 apertos, o código que eles criaram para "Eu te amo". Peter apertou de volta. 3 apertos. E Josh, sem abrir os olhos, murmurou sonolento, sabe, eu consigo sentir quando você faz isso, certo? Estatisticamente falando, é impossível esconder sinais de afeto de alguém que está fisicamente entre vocês. Eles riram baixinho e, lá fora, a chuva continuava caindo, deixando o apartamento ainda mais aconchegante. Simples, real, completo. O que você achou da história de Maria e Pedro?
Compartilhe sua opinião nos comentários. Em uma escala de 0 a 10, que nota você daria a essa história? Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para não perder nenhuma de nossas histórias.